Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pelos princípios do reino de Deus. Esse canal, ele é voltado para falar dos princípios do reino de Deus. Eu sempre digo, há um rei, há um reino, há um governo, e esse governo ele é regido por princípios. Então, se você crê que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fica até o final desse vídeo, porque certamente você será instruído e seremos agraciados pelo reino de Deus. E no livro de Apocalipse diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes, porque ele é o Rei Supremo, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa é a minha e sua identidade, para que nós possamos reinar e governar sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre as circunstâncias que vêm sobre nossas vidas, jamais sobre pessoas. Amém, pessoal? Você reina sobre sua própria vida e governa sobre sua própria vida. Se você não reina, outros reinarão. Se você não governa, o pecado e os princípios desse mundo caído vão fazer isso sobre sua vida. Por isso estamos aqui para sermos instruídos por esses princípios, e venha comigo. No livro de Samuel, antes de ler o livro de Samuel, eu quero ler Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, exatamente tudo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então o reino de Deus ele não muda. Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele era o que é, o que era e o que há de vir. Então, pessoal, Deus ele não muda. Não há diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Deus é o mesmo, que rege os princípios do reino de Deus. No Novo Testamento, o Senhor lhe entregou o seu Filho para que eu e você fomos resgatados, para que tenhamos a vida do seu Filho. Por isso que ele ele se entregou na cruz para dar vida e vida com abundância. Ele é o caminho, ele sinaliza o caminho, ele sinaliza a entrada do reino de Deus, e você jamais consegue entrar no reino de Deus se não for por ele. Por isso que Deus disse lá no Monte das Transfigurações: este é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz, ouvi a ele, segui a ele. Então, Deus ele é amor porque ele entregou o seu Filho. Então, tudo que ele tinha que fazer pela humanidade, ele já fez. Ele já mostrou o caminho, ele já mostrou a solução, ele já entregou o reino de Deus. O que basta ser feito é crer e penetrar e aceitar os princípios do reino de Deus, para que as nossas vidas sejam transformados. Então Deus ele age por princípios, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 25 em diante, o rei Davi ele tem esse discernimento da lei da semeadura, que tudo aquilo que eu e você semeia, nós vamos colher. Se semeamos na carne, vamos colher na carne. Carne significa princípio desse mundo caído, onde o império das trevas reina, governa, através de princípios malignos, demoníacos. Então, se você semeia na carne, debaixo desses princípios, você vai colher essa semeadura carnal, corrupção. Agora, se você semeia no Espírito, a qual é os princípios do reino de Deus que rege sobre mim e sua vida, vamos ceifar vida eterna. Vamos ceifar coisas grandes. E isso aplica em todas as áreas, seja corpo, alma e espírito. O que o homem semeia, ele vai colher. Não é Deus que é mau, é a lei da semeadura. Deus dá o direito do livre-arbítrio para mim e para você. Você tem o poder da semente nas tuas mãos. O que você está semeando é fato que você vai colher isso. Por isso, Deus ele não muda. No Antigo Testamento, ele tratava Israel como uma pessoa, como um filho. Então, aquilo que tinha que ser cortado, ele cortava, porque ele estava mostrando o caminho. Agora, o caminho ele já foi mostrado, se manifestou na plenitude do Senhor Jesus, o Rei soberano sobre tudo que existe. Então, temos que olhar para a vida de Jesus, ver os princípios a qual ele aplicou e aplicar também. E olha como é que Davi era um homem do Antigo Testamento que andava com Deus, que tinha a revelação dos princípios do reino de Deus. Ele tinha consciência de quem ele era e de quem Deus era na vida dele. Por isso que ele entrava no lugar santo do santo e comia dos pães que era consagrado somente ao Senhor. Somente o sacerdote poderia entrar e tocar. Não, ele entra, ele toca, ele come, ele coloca as vestes sacerdotais, os éfodos. Por quê? Porque somos constituídos reis e sacerdotes.
Então nós temos essas duas unções sobre mim e sobre a sua vida. E temos que ter consciência disso. Amém, pessoal? E no versículo, no Salmo, 2 Samuel capítulo 22, do versículo 25 ao diante, diz assim: E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Olha a lei da semeadura. Davi sabia que tudo que ele estava colhendo foi porque o Senhor estava retribuindo, estava dando o direito dele colher aquilo que ele mesmo plantou. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, com o homem íntegro te mostra perfeito, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra rígido. Então não é que Deus é mau, é que o perverso está colhendo aquilo que ele plantou, o que é rigidez. Então Deus ele se mostra, ele não pode quebrar princípios não se quebram. Jamais princípios se quebram. Os princípios do reino de Deus jamais serão quebrados. Até mesmo aqueles que não são do Senhor, que agem sobre esses princípios, são abençoados, sem saber. Por quê? Porque princípios, é como funciona o reino de Deus. Quer ir a você ou você não querendo. É assim que funciona, através de princípios. Versículo 28. O povo aflito livra, mas teus olhos são contra os altivos. Tu o abaterás. Por quê? Porque a nossa força não está no nosso braço. A nossa força está no Senhor. Davi sabia disso. Você, Golias, vem contra mim espada e com escudo e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. Então a força não estava na espada nem na lança, e muito menos sua força física, mas estava na confiança do Senhor. E Davi guerreou e combateu guerras e venceu impérios na força do Senhor. Jamais ele atribuiu força a ele mesmo. Só que contra os altivos, aqueles que se acham, Deus é contra. Por quê? Porque o altivo acha que é na força do seu braço. E no reino de Deus não é assim que funciona. Versículo 29. Porque tu, Senhor, é minha lâmpada e o Senhor ilumina as minhas trevas. Então, Davi ele reconhecia, ele tinha humildade de reconhecer que havia trevas nele e que o Senhor tinha que iluminar as trevas. Por isso que temos que orar ao Senhor para que o Senhor ilumina os lugares mais profundos da nossa mente, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Por quê? Porque há trevas. E temos que ser iluminados pela palavra, qual é a lâmpada, pelos princípios desse reino. Não de uma forma religiosa, mas através dos princípios. Versículo 30. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus salta um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, é o escudo de todos que nele confiam. O caminho do Senhor é Jesus Cristo. A palavra refinada, Jesus, ele era o verbo encarnado, é o Senhor Jesus. E é perfeito, é escudo para aqueles que confiam. Veja, amados, que como o Senhor, ele é soberano. E Davi tinha essa consciência, Davi teve revelações de quem era o Cristo dele, de quem era o Senhor dele. Como que a palavra iluminava a vida dele, os pés, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Davi foi um homem a qual realmente manifestou o chamado de ser rei e sacerdote. É o que eu e você temos que fazer. Então, pessoal, é tempo de seguir o caminho, a verdade e a vida. Olhar para Jesus e através das atitudes que ele teve, das falas que ele teve, de como ele se posicionou, receber e aplicar esses princípios sobre nossas vidas, porque tudo está em Cristo. Todas as coisas convergem em Cristo. Jesus ele é o modelo para tudo e para todas as coisas, e principalmente para a entrada no reino de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada, comece a aplicar o princípio da semeadura em vossas vidas. Pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscreva no YouTube, acompanha no Instagram. Eu peço para que todo mundo que está no Facebook, que já estamos quase 10 mil pessoas no Facebook, passa a seguir o Conectados no Alto no Instagram e no YouTube. Vamos fortalecer esse canal. Não peço ofertas, não peço recursos, que eu peço que você compartilhe. Para quê? Para que a palavra do Senhor caia num solo fértil, com o coração das pessoas e dá fruto, e que esse fruto permaneça para a glória e honra do Senhor. Isso eu somente peço para vocês. Graça e paz, um ótimo domingo, uma ótima semana, uma semana de reflexão, uma semana de alinhamento de princípios e de propósito. Graça e paz.